Olá, eu sou Marcelo Benevides e hoje eu quero contar para vocês, aliás, nós vamos começar uma série aqui neste canal sobre como conseguir o Green Card aqui nos Estados Unidos. Sim, é possível, sim, sabemos que a situação está um tanto quanto conturbada para os imigrantes indocumentados, mas existem maneiras de se obter o Green Card, né? E para isso nós temos uma parceria maravilhosa com a super advogada de imigração, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marcelo. E com você? Tudo bem, doutora. Olha, vamos trazer aqui agora casos reais, exemplos bem-sucedidos de pessoas que conseguiram o Green Card, né? Sim, e possibilidades que existem para muitas pessoas, como, por exemplo, através de oferta de trabalho. É sobre isso que eu queria falar, né, doutora? Porque muita gente que vem para cá e trabalha, e eu recebo muitas perguntas, né? Eu trabalho com construção, será que existe algum meio de eu conseguir o meu Green Card? Existem formas do trabalhador conseguir a residência permanente aqui nos Estados Unidos através do trabalho, mesmo que esse trabalho não exija uma formação acadêmica? Mas é claro que existe. Existe, por exemplo, o processo de oferta de trabalho, eu chamo de oferta de trabalho através do visto EB3, por exemplo. O EB3, ele tem várias categorias, tanto de pessoas qualificadas, como o que a gente chama também de não qualificado, com menos experiência, tá? A vantagem de você fazer um processo no qual você possa comprovar 2 anos de experiência na posição é melhor, porque esses casos são mais rápidos, tá? De serem processados pela imigração. Você tem uma fila de espera menor, mas isso, por exemplo, serve para uma pessoa que um restaurante está oferecendo uma posição de cozinheiro, ou uma padaria oferecendo uma posição de padeiro, de uma pessoa confeiteira. Isso serve para quem também trabalha em construção, para quem é carpinteiro, por exemplo. Okay. Tá? O que muita gente acha é que esses processos eu tenho que ter, como nós estávamos conversando aqui antes, né? Eu tenho que ter diploma de faculdade, eu tenho que ter 10 anos de experiência. Absolutamente não. No visto EB3, quando nós usamos o termo qualificado, a pessoa tem que o qualificado é para você comprovar 2 anos de experiência, pode ser até em todas essas categorias que eu acabei de mencionar. Interessante. Mas a senhora tem algum caso específico aqui no escritório, bem sucedido, de obtenção do Green Card através do EB3? Temos vários. Eu trabalho com isso há muitos anos, e temos casos que eu chamo de especiais, porque envolveram, por exemplo, algo a mais. Algo a mais é o seguinte: de maneira geral, para você poder se beneficiar através desse tipo de processo, você tem que estar em status no país. Ok. Né? Daí muita gente, isso serve para muita gente que entra e que, por exemplo, como turista, troca o status para estudante, fica estudando, e enquanto está estudando, o processo está correndo para que a pessoa possa receber o Green Card aqui. Mas se você, por exemplo, está fora de status, perdeu o seu status, mas tem um processo de oferta de trabalho feito por uma empresa e tem um pai ou uma mãe que estejam legais no país, esse pai ou essa mãe, quando eu digo legais, que sejam residentes ou que tenham cidadania, eles podem fazer um pedido de perdão para você. Olha que interessante. Então você consegue se legalizar através do pedido, do processo de trabalho, por causa do pedido de perdão feito ou pelo pai ou pela mãe. Aí você vai me perguntar, mas então é mais fácil o próprio pai fazer o processo? Não, não necessariamente. Se o pai ou a mãe pedirem um filho, porque se já for um filho adulto, que tem a partir de 21 anos de idade, ou casado, esse processo pode levar 7, 10 anos para terminar, 12 anos. O processo de um cidadão americano para um filho ou uma filha casada está levando no mínimo 12 anos. Então, o processo de oferta de trabalho é muitas vezes a melhor saída para um número muito grande de pessoas. E é engraçado que isso não é divulgado o suficiente. Pois é, porque a noção, né, de que a pessoa, uma vez que ela ficou indocumentada, né, perdeu o status, não tem mais nenhuma chance de legalização através do trabalho, né? Não necessariamente. Bom, no caso que eu estou te falando, Marcelo, é necessário que a pessoa tenha quem
Sim. possa fazer o pedido de perdão. Ou, acabei de lembrar de algo que a gente quase não conversa, as pessoas mais sobre isso. Se você, de alguma forma, está protegido pelaquela lei antiga que fechou em 2001. A 245i? A 245i, eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava aqui, meu pai iniciou um processo, eu era pequena, eu era criança, por exemplo, naquela época, meu pai iniciou o processo, mas resolveu que ir embora para o Brasil, não continuou com o processo, mas eu continuei aqui, hoje em dia eu ainda estou sem status, eu também, essa criança também está protegida pela lei de 2001, pela 245i. Então é só a gente buscar o processo antigo do pai, mostrar que o processo não foi terminado, mas que não teve nada de errado com o processo, mostrar obviamente que que eu sou filha do meu pai, eu estou protegida e eu posso fazer o processo de legalização através de oferta de trabalho agora, sem precisar de pedido de perdão por causa da proteção da 245i. Olha só que interessante, né? Olha, então o filho pode se beneficiar mesmo com o pai não estando aqui nos Estados Unidos. Se o pai foi embora, mas o filho estava aqui e o pai deu início no processo. Esse filho voltou para o Brasil, ele poderia retornar? Não. A pessoa, quando sai do país e fica mais do que 180 dias fora, ela perde o que se chama presença física contínua. E aí a proteção que ela tinha da lei acabou. Okay. Então isso não é base para você retornar, não. Mas muita gente ficou e muitas pessoas não sabem. Eu estava casada com uma pessoa que começou o processo e depois não deu continuidade. Essa pessoa está protegida também. Olha, que interessante. Tá? Que interessante. Isso pode ser bem comum, né? Porque estamos falando de 2001 e eu conheço muita gente que está aqui há mais de 20 anos. Sim. E que de repente se casou, mas de repente por alguma razão o processo deu errado, 245i, mas só o fato de ter entrado no processo, o cônjuge pode ser beneficiado ainda hoje. Contanto que o processo não tenha sido parado porque foi determinado que houve fraude. E, por exemplo, contanto que, já que nós estamos falando no caso de casamento, que eles estivessem legalmente casados antes de dar entrada no processo. Ok. Tá? Mas a possibilidade existe e eu estou sempre lidando com isso aqui no escritório. É engraçado que as pessoas, quando você fala, as pessoas acham que você inventou a roda. Olha só, que interessante. Eu falo, não, gente, isso é a lei, sempre foi assim. É real, né? É porque é muito comum, não tão comum, mas vamos lá, acontece de pessoas que realmente estavam casadas e aí uma das partes entra com 245i, aí vem a parte dependente, aí no meio do processo brigam, se separam. E aí o camarada que tem, ou a pessoa, não vou falar que é só o homem, às vezes a mulher também, a pessoa que tem a titularidade, vamos dizer assim, daquele processo, fala, então agora você também não vai fazer mais parte desse processo. Se separa e ela segue. Essa pessoa, ela ainda assim continuaria com direito? Ela tendo como comprovar que ela estava legalmente casada quando ela deu entrada no processo, sim, ela está protegida pela 245i. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Casais que de repente se separaram durante um processo, uma das partes consegue o green card, a outra fala, perdi porque eu era dependente. Não necessariamente. Então isso tudo, daí a importância de você realmente verificar a sua opção e passar toda a informação, né? Como advogado, porque pode ser que você tenha forma de legalização que você não está sabendo. A senhora já pegou casos assim, desse sentido? Muitos. De pessoas que se separaram? Sim, com certeza, muitos. Olha, que interessante. Que interessante. Tá vendo, meu povo? Existe possibilidade de se legalizar aqui nesse país, mas, claro, né, que requerimentos, com restrições e tudo mais, mas sempre há uma possibilidade, né, doutora? Tem que pesquisar. Tem que acompanhar o canal do Benevides, aqui com a doutora Hannah Crispin, com certeza. E o Instagram do Crispin Law. E o Instagram do Crispin Law, você tem que acompanhar, porque realmente, é o que eu falo, gente, são muitos meandros, né, doutora? Eu realmente não fazia ideia, né, de que uma vez que a pessoa se separou, né, aquele processo como está, entre aspas, em conjunto, né,
havendo uma separação, para mim, uma das partes, né, ela perderia esse direito. Em alguns tipos de processo, de casos, sim, mas nós estamos agora falando especificamente da 245I. Sim, nesse caso a 245I. Aí não, aí a pessoa mantém a proteção. Olha só, o que teve de gente chantageada nesse período, doutora. Eu sei, eu lembro. Olha... Os que já estão aqui há muito tempo. A senhora já deve ver muitos casos. Pessoas que vieram para o escritório certamente devem ter contado um pouco da história, né? Pessoas, não, eu fiquei com fulano, mas ele ficou me chantageando, quer saber? Me separei. Aí eu perdi o meu green card. 20 anos depois ela descobre que tem. Perdi o green card, de repente, através daquele processo inicial. Mas se você comprovar que você estava casada legalmente com a pessoa antes dela entrar no processo, você está protegida também. Olha, que interessante, né? Então, é possível, né? Falamos aqui sobre hoje, né? Sobre mais especificamente do visto EB3, né? Das aberturas que se tem aqui. De repente, se você tem pai ou mãe, né? Que seja residente permanente ou cidadão, ele pode pedir o perdão para você, ainda que você esteja fora de status, né? Ainda que você esteja fora. E aí, como é que funciona o processo com o sponsor, com o empregador? É burocrático? Ele sim, é um processo que tem que ser feito em várias etapas, envolve o Departamento de Trabalho e depois a imigração, mas muito possível ser feito. Dá para ser feito tranquilamente. É tudo, né? Passo a passo, apesar da gente saber tudo que tem que ser feito, você não pode pular os passos, então é tudo, né? Fez uma coisa, aprovou, passamos para a segunda, passamos para a terceira. É feito, gente, sem problema nenhum. É isso, e aqui estamos falando de casos reais, né, doutora? Porque nós só tem exemplos e mais exemplos aqui nos escritórios que conseguiram, né? Com certeza absoluta, só não vou citar nomes, claro. Obviamente, uma questão de confidencialidade. É isso, né? Então, olha, se você acompanhar este canal, fique sabendo que sempre vamos trazer aqui exemplos, casos reais de pessoas que estavam indocumentadas, né, por alguma razão, e ainda assim conseguiram reverter e ainda assim conseguiram se legalizar aqui nos Estados Unidos. Histórias reais aqui nesse canal. Por isso que eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre essas histórias e tantas outras aqui nos Estados Unidos. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado pela sua brilhante participação. Que isso. Eu é que agradeço muito. Até a próxima. É isso, minha gente. Deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilhe e se inscreve aqui no canal.